mais sobre referência. E aí, moçada, beleza? Atendendo a perguntas que vocês fizeram aí nos vídeos passados, principalmente no último vídeo onde nós falamos sobre a referência, o aterramento, o GND do osciloscópio e principalmente com relação à fonte chaveada, então eu preparei uma pequena experiência para a gente dar uma olhada. Eu peguei essa fonte de celular antigo que solta 12 volts, que eu inclusive uso esporadicamente aí para algum teste. E o que eu estou fazendo? Eu estou medindo a tensão da saída. Aqui está no canal 2, com 14 volts. A fonte de 12 está saindo 14, ela está vazio, tudo bem. 12 volts ou 14 volts contínuo. E ao mesmo tempo, eu estou olhando o outro lado, a entrada de tensão alternada no canal 1, onde eu tenho essa senoide toda esquisita, cheia de harmônicas, com 128 volts RMS. Não estou tendo problema nenhum com essa leitura, nenhum problema com a referência. Por quais motivos e quais os cuidados que eu tenho que tomar quando estou fazendo especificamente isso? Bom, acontece o seguinte, a fonte chaveada é totalmente isolada da entrada e da saída. Em geral, as fontes têm isolamento total. Se eu referenciar a entrada com a saída, para a maior parte das fontes, pelo menos todas as que eu conheço, nenhuma tem problema. Portanto, fazer esse tipo de análise, tecnicamente não tem problema. Cuidados que eu tenho que tomar. O osciloscópio está de propósito sem aterramento. Porque o que iria acontecer? Como eu coloquei a referência na rede elétrica, esse borne aqui, por exemplo, eu posso ter colocado, sem saber, sem ter prestado atenção, justamente a referência na fase. E se o aterramento do osciloscópio estiver funcionando, estiver no cabo, eu vou ter um curto-circuito de fase para a Terra, provocando provavelmente a destruição do cabo da ponta de prova. Até que o disjuntor desarme, o cabo vai para o beleléu. Então, para que eu não tenha esse risco, eu posso, antes de fazer a leitura, conferir se isso aqui não é fase. Portanto, se eu não tomar esse cuidado muito grande, eu posso tomar choque. Mesmo que fique no neutro a minha referência, a princípio eu não tomo choque aqui no aparelho. Mas existem alguns dispositivos de proteção, o famoso IDR, que é interruptor diferencial residual, que vai perceber uma conexão de neutro para a Terra e vai desarmar. Obviamente para quem tem um IDR. E para quem tem a instalação 220 com duas fases, como é muito comum aqui no Brasil, aí não tem salvação. Qualquer lado é fase, qualquer uma das duas posições que você colocar é choque na certa. O que você pode fazer aí é usar o transformador isolador, que faz a tensão de entrada ficar igual à tensão de saída, com a exceção de eliminar a referência. Eu não tenho mais uma fase que dá choque entrando no meu equipamento, o que aumenta a segurança demais. É um item até recomendado para qualquer trabalho aí em laboratório, principalmente quando você pega algum aparelho antigo que não tem transformador de alimentação e aí o chassi está vivo, pode tomar choque. Igual uma TV que eu tenho aqui, uma Telefunken, que é dessa maneira. Não tem aquele transformador grandão pesado. Existem então prós e contras para você fazer esse tipo de análise. Os dois lados de um circuito que é totalmente isolado, você acaba fazendo os dois ficarem com a mesma referência, com o mesmo potencial, e você vai ter que analisar se isso não vai provocar nenhum efeito colateral. E existe uma maneira de a gente descobrir que lado que é a fase. No caso onde você recebe fase e neutro, a gente pode descobrir quem é e aí de uma maneira muito simples poder escolher o neutro para ficar na referência e tornar dessa maneira o trabalho menos perigoso.
a ponto de não ter que tomar choque na própria carcaça do osciloscópio. É claro que eu não vou tomar choque, né? Eu vou colocar um multímetro em escala de tensão alternada. Se você tiver uma chave teste é mais fácil, né? Mas multímetro em escala alternada. Coloco aqui e meço e vejo que, olha lá, eu tô com a fase na referência do osciloscópio. Qualquer lugar que eu tocar nesse aparelho agora, eu tomo choque. Se esse aparelho estiver conectado via cabo até a impressora ou num outro aparelho que eu consigo fazer via USB, uma conexão direta para o computador para fazer aquisição em tempo real de dados, eu posso ter problema até no cabo, no computador, posso queimar a entrada do computador, porque de repente o computador está aterrado e aí a fase aqui vai até ele. Então isso é um cuidado muito importante para se tomar. O aparelho está energizado nesse momento. Eu posso tomar choque de verdade, eu vou tomar choque de verdade. Aí aquela questão, e o transformador isolador, ele serve nesse caso? Justamente, o transformador isolador é para esse caso. Eu coloco ele na fonte chaveada para que ela perca a referência de fase, para que a fase que vem da rua, que está referenciada no neutro e no terra, para que essa referência não existe mais. Eu passo a ter 127, ou 220, ou 110, ou 115, depende do país onde você mora, e região, você vai ter a mesma tensão do outro lado aqui, só que sem essa referência da rede elétrica e, portanto, sem o risco de um choque. O que, se eu for desatento, com certeza vai acontecer comigo. Também não acontece nada com a fonte chaveada, porque quando eu fiz essa ligação, essa referência, eu acabei, nesse último teste que eu fiz, eu acabei ligando de propósito a fase da rede elétrica na referência do aparelho. E como a referência veio pelo outro cabo do osciloscópio, eu acabei ligando a fase aqui no negativo. E como a referência veio pelo cabo do osciloscópio, acabou chegando no negativo da fonte. E não acontece nada, porque para quem não conhece fonte chaveada, e até para quem conhece para relembrar, ela é feita de duas metades, onde eu tenho, no caso desse exemplo aqui, esse lado direito é a parte de alta tensão e onde está o chaveamento, que fica nesse transistor, deve ter mais alguma coisa aqui que auxilia o chaveamento, um capacitor estufado aqui, e tudo chega até o transformador. Depois dele, eu tenho o setor de baixa tensão. Isso você vê pela própria placa que é completamente isolado, não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma referência entre esse lado e esse lado, a não ser esse capacitor de alta tensão que faz um retorno, uma referência para o negativo. Tudo o que tem que acontecer, todos os sinais que tem que ir da saída de volta para a entrada, para a fonte ser regular, vão acontecer com componentes isolados, como o transformador, normalmente se usa também acoplador óptico. Portanto, se eu referenciar o lado de baixa tensão com o lado de alta, isso não vai afetar em nada, não vai mudar o funcionamento, creio eu que na grande maioria das fontes chaveadas, dessas domésticas, daquelas industriais de alta confiabilidade que vão em painel, eu não vi nenhuma ainda que tivesse algum problema nesse sentido. Mas de novo, você tem a oportunidade de colocar um transformador isolador, você tem a oportunidade de tirar referência de fase para não tomar choque, esse é o melhor dos mundos, porque o nosso corpo não foi feito para tomar choque.
Tudo bem? Espero ter esclarecido algumas dúvidas e de repente ter criado até outras com relação a esse assunto. No próximo domingo a gente trata mais desse universo maravilhoso que é o osciloscópio. E deixa eu lançar, não sei nem como chamar isso. É o seguinte, eu estou convidando todo mundo agora, todos vocês que assistem os vídeos, a me enviar uma foto ou um vídeo bem curtinho, de até uns 30 segundos, de alguma coisa bacana, de alguma antiguidade que você tem, que você gosta e que gostaria que aparecesse aí. Então fica convidado a mandar. Manda no e-mail oficial do nosso canal, que está aparecendo aí na tela, bratfish@bratfish.com.br. Difícil, né? Coisa de alemão. E aí a gente vai compartilhando aquelas coisas que nós gostamos. E vale qualquer antiguidade, tá? Não precisa ser rádio ou TV antiga exclusivamente, não. A primeira foto que vai aparecer aí é uma contribuição do meu irmão, onde tem um arado aí, arado para arar a terra, que quase 50 anos atrás, desde que eu me conheço por gente, ele já era velho, antigo e antiquado. Já naquela época já existia arado de 3 discos, com reversão, e esse daí não tem nada disso. Esse aí é da época da pedra lascada ainda. E fica uma ferramenta agrícola aí para você ver uma coisa bastante antiga como curiosidade. E fica convidado, portanto, a partir do próximo vídeo já aparecer a sua contribuição. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou, clica no joinha aí. Comenta o que você gostaria que aparecesse nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.